Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula relativa ao dia 31 de agosto, aula de matemática, e nós vamos ver ângulos internos e externos de um polígono e números racionais. É uma aula partida em duas partes, então hoje é um pouquinho mais longa. Você pode acompanhar a primeira parte a partir da página 32 do livro didático. E lá nós temos o conceito de ângulo interno e externo de polígonos. Os lados de um polígono qualquer formam ângulos, né? Eles sempre unidos formam um ângulo, seja o triângulo, o quadrado. E os ângulos internos ficam na parte interna desse encontro e os externos na parte externa com um prolongamento. A gente vai ver agora. Ali nós temos um pentágono, onde na parte interna nós temos destacado de verde os ângulos internos. Outro conceito é o lado unido a um prolongamento do lado adjacente, que fica dessa forma. Ali nós temos os ângulos internos. Esse lado aqui, ele forma o externo com o prolongamento do lado adjacente. Então nós temos em verde os ângulos internos, em azul os ângulos externos. Igual no seu livro. Em qualquer polígono, o ângulo interno e o externo respectivo soma sempre 180 graus, por conta daquele conceito do ângulo raso que a gente já viu. E nessa parte fica bem evidente. Então, quando a gente une o ângulo interno e o externo, o resultado é 180 graus. Acompanhe aqui uns polígonos que podem ser usados para pavimentar o plano. Ou seja, a gente pode preencher o plano encaixando polígonos como esse. Se você observar aí os ladrilhos da sua casa, o solo, o piso, você vê que vários quadrados estão preenchendo o piso da sua casa e preenchendo o plano, pavimentando o plano. Se eles tivessem outro formato, se eles fossem redondos, não pavimentariam, ia ficar partes em aberto. Um polígono regular é dado a todo polígono que tem os lados e ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. E são esses polígonos regulares que pavimentam planos. Aliás, nem todos. Vamos a exercícios. Acompanhe na tela. No exercício 1, página 33, utilizando um transferidor, determine as medidas dos ângulos internos e externos indicados em cada um dos polígonos. Eu separei especificamente esse. Há outros polígonos para vocês. Então, após esse aqui, façam os outros. Entrando no transferidor, nós vemos que esse ângulo mede 90 graus. Então, está lá a medida do ângulo. E agora o exercício 3 na página 38. Efetuando os cálculos necessários, determine a medida dos ângulos indicados por x e z. Eu usei apenas a figura que tem o x, tem outros para serem resolvidos, faça depois. Aqui nós temos aquele conceito de ângulo reto, nós já vimos, né? Que diz respeito a ângulo complementar. Quando um ângulo somado a outro reside em 90, esses ângulos são complementares entre si. Então, eu sei ali pelo símbolo de 90, que é aquele quadradinho com um pontinho, que x mais 62 resulta em 90. Para encontrar o x, eu faço 90 menos 62. Então, x vai ser a subtração do 90, perdão. Do 90 menos 62, que é o ângulo conhecido. O resultado é 28, ou seja, 28 mais 62 vai resultar em 90 graus, então x vale 68. E agora a gente vem para outra parte da aula, os números racionais. Os números racionais estão lá na página 40, então abre lá, vamos acompanhar. Os números racionais, eles aparecem muito em receitas, né? Para quem cozinha, sabe que a gente sempre está usando uma xícara e meia, valores assim. E nas confeitarias em geral, as receitas
renda em grande quantidade de produtos, veja os ingredientes necessários para fazer os alfajores, né? Eu nunca comi isso, mas se você conhece, parabéns. Os ingredientes são farinha de trigo, 0,3 kg, açúcar, 0,7 kg, amido de milho, margarina, sal. Leia item a item. Vamos para a próxima parte. Os números que representam os ingredientes em quilogramas são exemplos de números racionais escritos na forma decimal. Curiosamente, a gente viu esse assunto no ano passado. Nem todos os alunos desse ano estavam no passado, mas eu sei que muita gente aí lembra que a gente viu. Foi assunto do meio para o fim do ano. Foi pela necessidade de representar os números menores que inteiros que os números naturais foram criados. A maioria dos ingredientes usados na receita dos alfajores corresponde a quantidade menor que 1 kg. Por ser menor que 1 kg, menor que 1 inteiro, a gente usa ele fracionado, usa ele decimal. E há uma tabela dessa igual no seu livro, onde a gente percebe que está separado por ingrediente, quantidade e fração. A farinha de trigo é 0,3, que é representado como 3 sobre 10 kg. Ou seja, 3 partes de 10 do quilograma. Você pega 1 quilograma, divide em 10, pega 3, chega em 0,3 kg. 0,7 kg, 7 sobre 10 kg. E aqui uma outra forma de representar, né? 1,15, você tem 1,15 décimos de quilograma. Margarina sem sal, 0,25 equivale a 1 quarto. Se você colocar 25, né, sobre 100, aliás, é 250 sobre 1000, né, porque 1 quilo é 1000, 250 sobre 1000, e fizer a redução, se colocar na forma irredutível, você vai chegar em 1 quarto. Então, 250 gramas equivale a 1 quarto de quilograma. E quando você junta 4 vezes essa medida de 250 gramas, você tem 1 quilo. 3 ovos inteiros, né, 0,3 kg, 300 gramas. Gemas, 0,175, que equivale a 175 sobre 1000. Doce de leite em pasta, que é 0,8, que é 8 décimos de quilograma. E cobertura para chocolate, 1,2 kg, que equivale a 2 décimos, né? Ou seja, 1 quilo inteiro mais 2 décimos quilograma de chocolate. Então, são os números racionais aparecendo para a gente nessa receita. E número racional é todo aquele que pode ser representado como uma divisão de dois números, sendo o segundo dividido diferente de zero. Ou seja, eu posso representar uma fração, A sobre B, que significa A dividido para B, onde A e B são inteiros e B é diferente de zero. Inteiros são aqueles números que a gente vinha vendo esse ano todo, que contêm valores positivos e valores negativos. Então, sim, os números racionais eles podem ser negativos também por estarem dentro do conjunto dos inteiros, por conter o conjunto dos inteiros. 0,5 é um exemplo de número racional que pode ser escrito na fração 0,5, que é 5 sobre 10, que na forma irredutível 1 sobre 2, que também pode ser multiplicado por 10 assim embaixo, ou seja, 10 vinteavos, entre outras equivalências. Eu posso dobrar aqui e fica 20 40avos. E pode dobrar de novo, 40 80avos. Por aí vai. 4 é um número racional porque ele pode ser representado como quociente de inteiros. Ele é racional. Eu posso fazer a fração 4 sobre 1, ou seja, 4 dividido para 1, que é 4. 8 dividido para 2, que é 4. 12 dividido para 3, que é 4. Por isso, por ter sempre resultado 4, esses números são equivalentes, entre outras frações equivalentes. O número 0 é racional, porque ele pode ser representado como quociente entre inteiros. Eu posso escrever o 0 como 0 sobre 10, 0 sobre 5, 0 sobre 1000, 0 sobre 1 milhão, 0 sobre menos 2. O resultado vai ser sempre 0, porque 0 dividido por qualquer número é sempre 0. E a representação de números racionais, lá na página 43. Todo número racional na forma fracionária pode ser escrito na forma decimal.
Aqui nós temos o 4 quinto, que foi dobrado, virou 8. O 5 foi dobrado, virou 10. 8 sobre 10 é 8 décimos, ou 0,8. A representação seguinte é o 4 sendo dividido por 5. 4 dividido por 5 não pode. Acrescenta um 0 lá no quociente, um 0 no dividendo. E 8 vezes 5 dá 40, o resto fica 0. Então, 4 dividido para 5 é 0,8, mas a gente já tinha visto pelas operações com frações que 4 sobre 5 é 0,8. Denomina-se fração decimal toda fração cujo denominador é uma potência de base 10. Se tiver potência de base 10, é uma fração decimal. Aqui a gente tem 21 décimos, 3 centésimos, 59 milésimos, 294 décimos de milésimos, entre outras frações decimais. E uma porcentagem pode ser representada na forma de fração. A gente já viu bastante tempo porcentagem. Eu falei com vocês sobre porcentagem no ano passado também. Então, esse termo origina-se da palavra percentum, que significa por 100. 3% pode ser representado na fração 3 sobre 100, que é 0,03. Lemos 3%. 21% é 21 sobre 100, que pode ser 0,21. E lemos 21%. Então, porcentagem também é uma forma de fração, onde o denominador é sempre 100. Por isso, por 100. E agora um exercício 2 da página 48. Com base na frase Senhor da quarta parte da metade da quarta parte do Império Romano, responda as questões propostas. Esse exercício tem um texto bem grande aí, um texto introdutório, mas eu não vou ler, nem vou colocar aqui. Se para lá, dá uma lida. Nele fala a respeito do Duque Dandulo. Acredito que seja Dandulo, pela pronúncia proparoxítona do italiano. Então ele diz assim: Senhor da quarta parte da metade da quarta parte do Império Romano. É uma fração que nós vamos representar. Então a primeira parte a ser representada é essa daqui, que é a quarta parte. Nós temos ali geometricamente demonstrada a fração, dividido em 4 partes, e foi destacada apenas uma em azul. Isso se refere a um período. Considerar geometricamente o período fatiado em 4 partes. A segunda parte diz e da metade da quarta parte, ou seja, nós temos uma quarta parte que vai ser partida ao meio, como na figura ao lado. Então nós temos ali em azul uma quarta parte e do lado nós temos em azul uma metade de uma quarta parte. Metade de uma quarta parte é o mesmo que um oitavo. Então a gente coloca nas frações 1/4 mais 1/8. Esse é o período aí relativo ao domínio do Duque Dandulo, né? 1/4 mais 1/8. E para resolver essa fração, a fração 1/4 fica 2/8, né? Para ficar no mesmo denominador, uma vez que a soma a gente põe no mesmo denominador. Então nós temos 2/8 mais 1/8, que resulta em 3/8. A pergunta é: que fração representa parte do domínio do Duque Dandulo? A fração é essa, 3/8. Então durante 3/8 ele dominou. Novamente a frase Senhor da quarta parte e da metade da quarta parte do Império Romano. Então podemos dizer que ele foi senhor de 3/8, né, durante um período que corresponde a 3/8 do Império Romano. Aqui porcentagem corresponde à parte do Império Romano sob o domínio do Duque Dandulo. Então 3/8, a gente vai dividir o 3 por 8, que resulta em 0,375. Na representação milesimal é 375 sobre 1000. Na representação em porcentagem, nós voltamos eliminamos um zero do 1000, fica 100, né? Porque toda porcentagem é sobre 100.
e a vírgula que fica após o 5 volta uma única casa. Então a gente tem 37,5 sobre 100, que é o mesmo que dizer que temos 37,5%, uma vez que é uma fração por 100. E agora, após essas explicações, peço que você vá nas páginas 33, 39, 44 e 50. Não é um intervalo, não. É especificamente a 33, a 39, a 44 e a 50. Sétimo ano, agradeço sua participação. Até a próxima aula. Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, iniciando a semana e também finalizando o mês de agosto. Hoje nossa aula de língua portuguesa, hoje é 31/8. Na aula passada nós falamos sobre os dois tipos de verbos, né? Os verbos de ligação e os verbos também significativos. Nós vamos finalizar essa tarefa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as preposições, que também você vai ver que faz parte também dentro do conjunto ali tanto da frase, como também do período e também da oração. Então, sem mais delongas, vamos para as correções e aí nós vamos entrar nesse assunto. Vamos lá? Começar nossa aula com as correções. Lembrando aí que os verbos, né, de ligação, ser, estar, parecer, ficar, estão aí, ó. Então, no caso, o ser é o primeiro, da letra A. O estar, que é aí também já a letra B, e o parecer, que também é um verbo de ligação. Logo, que não é um verbo de ligação, é o voltou, que é do verbo voltar. Certo? E aí, no número 2, está falando quais são os verbos de ligação e os verbos significativos. Aí você tem que colocar aí. Lembrando, gente, que aí está a questão, aquilo que eu tinha falado, ó, continua na sala, ele se torna significativo. Continua rouco, se torna um verbo de ligação. Professor, por quê? Porque ele está dando como se fosse um adjetivo para o sujeito, certo? Então, aquele que tem a intenção de dar um adjetivo ao sujeito, ou também às vezes um advérbio também, então ele não está sendo um verbo de ligação, e sim um verbo significativo, certo? Observe aí, ó. Alguns verbos podem ser de ligação ou significativo. Os verbos de ligação são seguidos de um adjetivo. Se liga aí, ó. Os verbos de ligação são seguidos de um adjetivo. Já os verbos significativos, em geral, são seguidos de uma expressão de lugar. Então, ou seja, o significativo vai de lugar e o outro vai na questão de adjetivo. Então, segue essa linha de raciocínio. Vamos para o próximo. E aí, no caso, ele já não pede somente os verbos de ligação ou significativo. Ele pede no geral. Sujeito, verbo de ligação, significativo, predicado do sujeito. Então, do sujeito. Então, são esses aí que você tem que colocar. Ele não está pedindo para você colocar todos. Ele está falando para somente você colocar aqueles que estão sublinhados ou grifados, certo? Vamos seguindo. Aí tá para você preencher, é lógico, conforme a conjugação correta, tá, gente? Por favor. E aí a continuação dos verbos, né? Do preenchimento dos verbos. Por fim, vamos para o assunto de hoje, gente. Aí estão as preposições. O que é preposição, gente?
Preposição é a palavra invariável que liga duas palavras de modo que o sentido da primeira seja completado pela segunda. Se liga nessa palavra invariável, tá, gente? Por favor. E aí as principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, se liga aí, é sob com B mudo. Sobre também é uma preposição e traz. Outra coisa também que você tem que se ligar nesse traz. Primeiro, ele tem acento. Segundo, ele não é com Z, porque se fosse com Z, ele seria um verbo, do verbo trazer. Então, o traz, com acento e com S no final, ele é uma preposição, certo? Vamos para nossa charge, ou nossa história em quadrinho, que vem aí do Gaturro. Ele chega ali todo tim, tim, tim. Aí ele começa a falar a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. E aí a namorada dele diz assim: não, Gaturro, proposição. Te pedi que me fizesse uma proposição. E aí fica o humor. Por quê? Uma proposição, gente, caso você não saiba, é uma proposta. Ou seja, ela está esperando aí uma proposta e não uma preposição. No caso do Gaturro, ele foi até muito sábio aí, ele falou praticamente todas as preposições. E vamos para os exercícios. E aí fica aí, quais são os significados das palavras preposição e proposição? E aí no caso aí vem a preposição, termos que ligam palavras em orações, e a proposição que eu acabei de falar é uma proposta. E aí vem, embora Gaturro ofereça flores a Ágata e esteja saltitante de felicidade, ela não parece muito feliz, o que explicaria a sua decepção. Aí vem também da questão da proposição, né, que ela falou. Ela esperava que Gaturro lhe fizesse uma proposição, ou seja, uma proposta, e que não recitasse preposições. Qual a posição de Ágata provavelmente esperava ouvir de Gaturro? Aí vem, possivelmente, né, ou esperava que ela pedisse em casamento ou um compromisso aí, certo? Ok, agora que você já conhece um pouco dessa parte aí, a gente vai trabalhar bastante essa questão das preposições, tá? Agora é a sua vez. Qualquer coisa, você volta, dá uma olhada lá na questão das preposições, principalmente aquelas que estão ali naquele quadradinho, onde tem todas ali, e aí você vai acompanhando. Eu pedi para você se ligar na questão das palavras invariáveis. Por quê? Porque se você encontrar, embora a gente vai trabalhar isso na questão das locuções, tá? Então, se acalme. Então, quando você for chegar nessa questão das locuções, você vai ver que elas podem, na sua combinação ali, fazer uma questão de variação conforme o seu substantivo. Mas isso é um assunto mais para frente, ok? Então, agora é a sua vez, eu quero que você dê continuidade aí nessa atividade que começa aí na página 39 e vai até a página 42, certo? Vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje vem de Aristóteles, o filósofo grego, que ele disse assim: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Então vale a pena investir na educação, viu? Gente, um abraço virtual e até a próxima. Valeu!